Olá pessoal, meu nome é Hazel, sou endocrinologista e sou presidente da Sociedade Médica de Carangola. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Estou vindo aqui para dar um alerta para toda a população de Carangola e dos municípios vizinhos de Divino, Espera Feliz, Tombos, Parealemos, Fervedouro, sobre a situação da pandemia do Covid-19 na nossa micro-região. Ontem ocorreu uma reunião com os representantes da Superintendência Regionais de Saúde, entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com representantes da Secretaria Estadual de Saúde e a micro-região de Carangola e a micro-região de Manhuaçu, embora esteja numa zona amarela em relação à macro-região, nós estamos localmente no momento de enquadramento na zona vermelha, em virtude da nossa grande ocupação dos leitos de UTI, da grande ocupação dos leitos de enfermaria, onde ocorreram novamente o aumento da taxa de incidência. Eu mesmo, no meu plantão da segunda-feira, fiz 5 internações e atendi mais de 10 suspeitos de casos de Covid-19. Os números aumentaram muito nessa semana e ainda nem é reflexo da eleição, porque isso vai ser repercutido daqui uma semana, 15 dias. Então já é um pouco o enfrouxamento do distanciamento social, do uso de máscara. A gente ficou uma falsa impressão de tranquilidade e isso ocorreu nesse aumento da incidência por causa desse afrouxamento das medidas de prevenção. Então a gente tem que voltar para novamente estar pregando o uso da máscara, distanciamento social, evitando aglomerações, evitando festividades que tenham mais de 30, 50 pessoas participando de eventos. Por quê? Porque a pandemia está retornando na sua segunda onda e a gente ainda está em pleno verão. Diferente do que está acontecendo aí pelo mundo, onde o hemisfério norte já está no período de inverno e aí passando pela segunda onda, nós ainda estamos numa estação que ainda é quente e mesmo assim já está se retomando os números de casos. Então é muito importante que as pessoas voltem a usar máscara, voltem a fazer o distanciamento social, prezar uma distância de 1,5 m a 2 entre as pessoas, evitar ir às ruas se não tiver nenhuma motivação para estar fazendo alguma atividade, evitar filas de bancos, evitar filas nas lotéricas, principalmente evitar de ir ao pronto-socorro, evitar de visitar pacientes doentes, evitar de visitar as pessoas idosas, a menos que seja de fato imprescindível. Nós precisamos de toda a comunidade atuante para que a gente não venha ter que passar novamente por medidas extremas de fechamento do comércio. A gente está perto aí de iniciar o mês de dezembro, período de festas de Natal, final de ano, onde o comércio tem uma procura maior, por uma demanda maior de vendas. Então a gente tem que evitar que ocorra essa restrição de funcionamento do comércio para prejudicar ainda mais a nossa região, que já está empobrecida. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Nós juntos seremos novamente capazes de combater essa pandemia. A Casa de Caridade já está se mobilizando para a reabertura dos leitos de Covid, para a reabertura do CTI de Covid, que havia sido fechado em função da falta de necessidade. Ele estava funcionando como CTI geral e agora a gente está se mobilizando para novamente abrir os leitos específicos para Covid. O Hospital Evangélico, que estava com uma demanda baixa, novamente chegou a quase 80% de ocupação dos leitos de UTI, e isso é um estado crítico para a nossa micro-região. Então a gente conta com a ajuda de cada um de vocês para que juntos possamos combater mais uma vez essa pandemia que atrapalha o cotidiano de todos nós e que eleva muito o risco de perda de familiares. Nesse momento, por exemplo, a gente tem um colega médico que está sobre o regime de internação domiciliar, usando oxigênio de domicílio, para evitar de ir para o hospital e pegar um leito onde
possa uma outra pessoa com menos recurso precisar daquele leito. Então ele está sendo supervisionado em casa. Então a pandemia ela não escolhe. Qualquer um, independente de nível social, de crença, de credo, de cor, está sujeito a contrair a doença. E a gente não sabe quais serão os casos graves. Então, pessoal, contamos aí com a ajuda de todo mundo para, nesse momento, estamos aí passando pela segunda onda, que todos vocês tenham aí a crítica de fazer individualmente a sua parte para impedir que a pandemia retome números aí avassaladores. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus nos proteja.